Esse vídeo começa com um paradoxo. Vamos supor que um dia você receba uma caixa misteriosa que contém as instruções para a criação de uma máquina do tempo que te permita viajar para o passado. Só que nessa caixa existe uma instrução: construa a máquina e só ative ela daqui a 10 anos. E quando você for ativar a máquina, leve junto a caixa e o papel contendo as instruções. Então você passa os próximos 10 anos seguindo as instruções e construindo essa máquina do tempo misteriosa, e quando finalmente chega o dia, você ativa essa máquina e, para sua surpresa, ela te leva exatamente para onde você estava 10 anos no passado. Então você entrega a máquina do tempo e as instruções para você mesmo no passado e um ciclo é criado. A pergunta aqui é a seguinte: onde no tempo que essa máquina foi criada? Ou, se vocês preferirem colocar de outra maneira, quem que criou essa máquina primeiro? Você no futuro ou você no passado? Esse é o chamado paradoxo de Bootstrap, e ele é um dos mais fascinantes exemplos de como as coisas começam a dar errado quando a gente começa a pensar em viajar para o passado. Nesse exemplo da máquina do tempo, a consequência desse loop temporal é que a máquina não foi criada por ninguém. Ela sempre existiu e a história dela não tem um começo e um fim. A cada vez que você chega em um dos pontos extremos, você no passado ou você no futuro, o ciclo se repete e tudo começa novamente. Um paradoxo de Bootstrap acontece sempre que um objeto, um evento ou informação cai em um loop temporal em que ele não precisa ser criado. É como se ele sempre tivesse existido, independente de ninguém ou de qualquer coisa. Eu vou dar outro exemplo e talvez isso vai ficar um pouco mais claro. Imagine que você é fã de Einstein. Você sabe tudo sobre a relatividade. Você inclusive tem os artigos originais publicados por ele no começo do século passado. Então você, como um grande fã, viaja no tempo para 1904 e entrega nas mãos de Einstein os artigos originais que ele só publicaria um ano depois. Então ele estuda esses artigos e, um ano depois, ele publica eles, dando origem à relatividade. Novamente, nós criamos por acidente um ciclo temporal infinito. Você só é fã de Einstein e da relatividade porque ele publicou os artigos em 1905. Só que Einstein só publicou os artigos em 1905 porque você entregou esses artigos nas mãos dele. Então, nesse caso, quem descobriu a relatividade? Você ou Einstein? Por mais incrível que pareça, a resposta correta é nenhum dos dois. Um paradoxo de Bootstrap é tão peculiar que é como se a relatividade tivesse sido descoberta independente de vocês dois. Não existe um ponto no futuro ou um ponto no passado em que a relatividade tenha sido descoberta nesse caso, justamente porque tanto você quanto Einstein precisaram um do outro para conseguir aquela informação. Esse tipo de paradoxo chama a atenção não só da ficção científica, mas também dos próprios físicos, porque eles parecem violar alguns princípios físicos fundamentais, como por exemplo a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que em um sistema fechado, a entropia, ou se você preferir interpretar de outra maneira, o grau de desordem, sempre aumenta. O que isso significa em termos práticos é que se eu pego um cubo de gelo e deixo ele fora do freezer, como uma consequência da temperatura, ele vai derreter, e com isso aumentar a sua entropia, ou seja, aumentar a sua desordem. Um gelo congelado é muito mais organizado do que um gelo derretido. Agora imaginem que eu pegue um cubo de gelo que acabou de sair do freezer e mande ele algumas horas para o passado. Ele deveria continuar derretendo, porque é isso que as nossas leis e princípios da física dizem. Só que se esse cubo de gelo não para de derreter, como é que ele vai chegar inteiro no ponto em que eu mandei ele de volta para o passado? Como se ele tivesse acabado de sair do freezer. Em que ponto da linha do tempo que o gelo derretido volta a ser gelo? Claramente alguma coisa está sendo violada aqui, e essa coisa é a segunda lei da termodinâmica. Ela é praticamente um dos argumentos mais fortes contra a viagem no tempo para o passado. Nós simplesmente não temos como violar essa lei porque ela é como se fosse uma cláusula pétrea do universo em que nós vivemos. Não existe energia grátis e a desordem sempre aumenta e ponto final. Então, se nós temos algum exemplo de evento que viola um dos princípios fundamentais do nosso universo, nós podemos automaticamente descartar a possibilidade de esse evento acontecer. No nosso caso, isso descartaria completamente a possibilidade de viajar no tempo para o passado. Mas vamos supor que você não se importe tanto assim com a segunda lei da termodinâmica. Que outros tipos de problemas que o paradoxo de Bootstrap geraria para o nosso universo? Nós vivemos em um universo que parece funcionar com base em algum sistema de lógica. Na tentativa de resolver alguns desses problemas gerados por viagens no tempo, nós podemos empregar alguns desses sistemas lógicos e usar, por exemplo, o princípio da autoconsistência de Novikov. Algumas soluções da relatividade geral permitem que viagens no tempo para o passado ocorram, e algumas dessas viagens permitem que incoerências lógicas aconteçam, como no caso do paradoxo de Bootstrap.
Então o princípio da autoconsistência de Novikov tenta resolver esse problema dizendo o seguinte: se existe um evento que acarreta em uma mudança no passado ou gera um paradoxo, então a probabilidade de esse evento acontecer é zero. E isso cria umas situações extremamente bizarras. Vamos usar um dos exemplos mais famosos de paradoxos de viagens no tempo, o paradoxo do avô. Imagine que você viaje para o passado e mate o seu avô antes de ele conhecer a sua avó. Então, consequentemente, nem o seu pai ou a sua mãe deveriam existir. E muito menos você. Então, como é que você matou o seu avô? Empregando o princípio da autoconsistência, nós temos duas formas bem diretas de resolver isso. Na primeira delas, a viagem para o passado é possível, só que quando você vai para o passado e tenta matar o seu avô, todas as suas tentativas falham. Não importa o que você faça, você simplesmente não consegue. Nesse caso, é como se as leis da física impedissem você de fazer aquilo. E eu não sei quantos de vocês captaram o tamanho do problema aqui, mas isso abre brecha para uma discussão muito bacana sobre livre-arbítrio, só que esse vídeo tem que ter menos de 1 hora. E a segunda forma de resolver isso, que é bastante direta e sem graça, é a seguinte: a viagem para o passado cria um paradoxo, portanto ela é impossível. E não é à toa que esse princípio também é conhecido como o princípio da conservação da história. E eu acho que o nome é bastante autoexplicativo. A verdade é que esses paradoxos envolvendo viagens no tempo não são novidade e, para ser sincero, não existe uma solução definitiva para eles. Geralmente na ciência, quando surge um paradoxo, ele indica que tem alguma coisa errada com a nossa teoria, ou que pelo menos ela está incompleta. E de fato nós não temos certeza de que as nossas teorias para descrever o universo estão completas. A ciência pode ser um dos melhores métodos de extrair conhecimento do universo, mas ela não é nem de longe infalível. Talvez viagens no tempo para o passado sejam possíveis e, a cada vez que você mude alguma coisa no passado, você cria um novo universo paralelo e a vida segue a partir dele. Ou talvez as viagens no tempo para o passado só apareçam em algumas das soluções da relatividade geral porque nós estamos trabalhando com uma teoria incompleta. E esse é o caso mais provável. De qualquer forma, não existe uma solução muito bem estabelecida para isso ainda. Talvez por um tempo nós simplesmente tenhamos que aceitar que viagens no tempo para o passado sejam impossíveis, não por causa de algum princípio científico extremamente estabelecido, porque ele não existe, e sim talvez por uma incapacidade tecnológica nossa. Muito obrigado e até a próxima. Antes de ir embora, eu só queria lembrar que nossos produtos oficiais da nossa loja oficial estão em promoção. Então você compra 2 camisetas que você escolher e você ganha uma terceira que você também escolher e um pôster totalmente de graça. Então clique no link que vai estar na descrição, use o cupom que vai estar indicado no site e garanta suas camisetas gratuitas. Não perca essa promoção. Até semana que vem.